Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você consegue fazer, vamos dizer assim, um rebaixo cilíndrico perfeito. Para que situação ou um exemplo de situação? Supondo que você quisesse utilizar aqui um rolamento linear, tá? Então você vai usinar uma peça ali de maneira que depois você encaixa esse rolamento aqui dentro. Então precisaria ser um rebaixo cilíndrico perfeito. Eu vou mostrar como que você consegue fazer isso daqui no Aspire sem necessidade de utilização de outros programas, ou seja, desenvolver em outro programa para depois importar para cá, para depois gerar os percursos de corte. Utilizando os próprios recursos que tem aqui no Aspire, eu vou mostrar como que você consegue fazer isso, tá ok? A princípio, fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei aqui no Facebook, que eu criei lá no Facebook, que é o grupo CNC em Ação. O link vai estar na descrição aí, voltado para assuntos relacionados a CNC Router de uma maneira geral, de programação, construção. Quem tiver dicas, quem tiver dúvidas, fica o convite aí. Então vamos lá. Para que se tenha a possibilidade de fazer esse tipo de rebaixo aqui, tá? Vamos olhar pela simulação aqui, esse tipo de rebaixo aqui, diretamente aqui pelo Aspire, a gente vai utilizar esse recurso que está aqui na aba modelar, e seria esse daqui, criar um componente ao rodar ou tornear um vetor. Quando abre ele, pode ver que ele tem duas opções, tem o turning e tem o spin. Então aqui ele está como turning and spin, mas o que a gente vai utilizar é esse. Primeiro vamos entender como que funciona essa ferramenta. Então ela vai pegar o vetor, deixa eu apagar aqui. Ela pega o vetor e vai girar em torno do vetor mesmo, tá? Vou pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Você vai desenhar um vetor e esse vetor ele tem que ser aberto, ele tem que ter, vamos dizer assim, um começo e um fim, tá? Ser um vetor aberto. Quando utilizar esse recurso, é a mesma coisa que essas extremidades dele estivessem fixas e, ao aplicar o uso da ferramenta ali, imagina que fosse tipo uma página de um livro. Ele vai pegar desse lado e vai abrir para o outro. Só que ao abrir e fazer esse movimento aí em torno dele mesmo, ele vai modelar uma peça. Se a gente pega uma peça que nem essa e faz essa rotação nesse sentido em torno dele mesmo, vai criar um cilindro, que é justamente o que a gente precisa. Se a gente fizer para um lado, vamos dizer assim, é positivo, vai fazer uma lombada. Se fizer ao contrário, vai fazer, vamos dizer ali, o rebaixo, um buraco, tá? E é justamente isso que a gente vai utilizar. Num primeiro momento, eu vou utilizar ele aqui de forma positiva, só para ficar fácil. Então, a gente tem esse vetor, tá vendo? Esse vetor. Ao aplicar aqui a ferramenta na maneira convencional de modo positivo, olha o que ela vai fazer. Olha aqui na vista 3D. Então, ele pegou aquele vetor, que era tipo um formato de uma letra C, por assim dizer, e rodou ele em torno dele mesmo pelo um ponto fixo aqui, em uma das partes. Tá? Então ele fez isso. Para fazer o buraco, é simplesmente inverter aqui. Clicou aqui, ele vai fazer o contrário. Tá ok? Agora na questão, dando uma ênfase, se fosse um rolamento e tal, como que eu faço? Como que eu preciso desenvolver isso? Então lembre-se, quando a gente pega um rolamento linear e olha aqui, né, num tipo de vista dessa, a gente percebe que ele é redondo, mas se a gente pegasse e olhasse ele bem de lado ou bem por cima, assim, a vista que a gente teria e também o que a gente precisa para ter como referência seria mais ou menos um retângulo com as medidas dele. Quanto ele tem de largura, quanto ele tem de comprimento, tá ok? Então esse primeiro ponto aqui, a gente desenvolve esse retângulo com as medidas do próprio rolamento. E, desenvolvido e chegando a essas medidas, a gente precisa desenvolver o vetor exatamente na metade. Tá? Porque depois, na hora que ele rodar, ele vai formar o que seria essa mesma largura e essa mesma altura. Tá ok?
Então aqui já pensando como esse exemplo, como se fosse uma pecinha aqui, ó. Vamos supor que eu fosse desenhar essa peça e aqui eu ia fazer o rebaixo. Então, a princípio, eu desenhei a peça aqui, mas não sei se vocês conseguem visualizar bem, mas está vendo que o vetor aqui, eu já criei ele aqui, ó. Tá? Mas eu poderia, por exemplo, aqui, vamos refazer. Eu tenho aqui a peça, desenhei aqui o posicionamento, já está posicionado onde eu quero aqui. Vamos colocar no centro aqui. Essa daqui também no centro. Aí cada um vai fazer de acordo com as medidas que precisa. Lembrando que a espessura do material que você vai trabalhar, obviamente, ela vai ter que ser maior que a metade do, digamos ali, da circunferência ou do diâmetro do rolamento. Se é um rolamento de 30, a metade é 15, mas tem que ser um pouco maior que isso, 16, 17. Se fosse um rolamento que tivesse 20, aí qualquer coisa acima de 10 já seria suficiente, tá? Então eu desenhei aqui o posicionamento. Eu posso desde tipo, vamos dizer assim, combinar essas peças para ela só ficar de referência e desenhar outra por cima, ou já partir para o projeto daqui mesmo. E daí eu precisaria fazer o seguinte, ó. Eu criaria uma linha aqui no meio desse vetor, que é o vetor de referência das medidas desse rolamento. Tá? E utilizaria a ferramenta aqui de aparamento interativo, ou trimar, como alguns conhecem, quem utiliza o Articam. E faria isso daqui. Cortei e deixei dessa maneira. Então aqui eu tenho a exata metade do primeiro retângulo ali que a gente desenhou e que vai servir para fazer já o uso desse recurso turning com as medidas que a gente precisa. Agora aqui seria simplesmente selecionar ele, vir em modelar, aqui na ferramenta Turning and Spin, seleciona já a opção Turning e aqui seleciona essa opção, subtrair ao componente anterior e aplica. E aqui na vista ele já criou aqui, ó, para baixo do material, ok? Agora vamos só aqui, ó, só para finalizar a peça. Então eu vou vir aqui, aqui seria, vamos dizer aqui um corte simples, um percurso de corte 2D. Vou calcular aqui o recorte, vou reiniciar aqui a simulação. Dar um play aqui. E depois, para fazer a parte do rebaixo aqui, que é o relevo e tal, a gente utilizaria essa ferramenta, criar percurso de acabamento. Lembrando, aqui eu só estou fazendo dessa maneira porque é só uma simulação. Dependendo da profundidade que vai trabalhar esse relevo, dependendo das fresas que você vai utilizar, faça primeiro o desbaste, que a gente utiliza uma ferramenta maior para remover excesso de material e depois gera o percurso de acabamento. Aqui eu estou partindo direto para o percurso de acabamento. Em algumas situações, dependendo da fresa que você vai utilizar, é uma possibilidade. Tá? Eu estou dizendo isso porque às vezes as ferramentas de acabamento que você vai utilizar são ferramentas que são muitas vezes bem finas, ou seja, tem um risco maior de quebrar, e também são ferramentas mais caras. Se for essa situação, faço desbaste para remover excesso de material ali e depois faço o acabamento. Aqui eu vou partir direto para o acabamento. Selecionando uma ferramenta, lembrando que sempre quando a gente trabalha com perfil curvo, as ferramentas do tipo ball nose ou cônica, já que a cônica ela também vai ter a ponta redondinha, elas vão ter o melhor resultado. Mas sim, é possível fazer mesmo esse trabalho aqui com o topo raso ou topo reto, por assim dizer, que vai apresentar um bom resultado também. A gente só precisa diminuir também passe lateral e tudo mais, mas é possível sim, não necessariamente precisa ser uma ball nose. Aqui eu vou selecionar a primeira opção para trabalhar só aqui no vetorzinho e tal. Essa distância da fronteira aqui, às vezes é ideal deixar aqui, ó, pelo menos uns 3 milímetros ou o mesmo diâmetro da fresa, porque às vezes ele não chega até na beiradinha aqui de fazer o relevo, por conta que, tipo assim, afetaria o resultado. Então, quando você coloca uma fronteira aqui, ele vai um pouquinho além.
seleciona a alternativa que melhor atende aí, ou que a sua máquina apresenta o melhor resultado, ou com base nos resultados da simulação, você define o que seria melhor, contorno ou varrimento. Vamos deixar aqui por varrimento e vamos calcular. Tá? E agora aqui eu vou dar um play. Então teria esse resultado. Tá vendo aqui? O meu aqui ele tá com uma bordinha, cara, eu não sei, eu acho que o programa deve ter bugado o programa aqui, tá? Mas o que acontece? É como se tivesse um degrauzinho aqui. Isso daqui, ó, a primeira vez que quando você vai selecionar aqui, criou a primeira vez o percurso, provavelmente já vai abrir a mesma janela que eu vou acessar clicando aqui. Tá vendo? Aqui, ó, nesse ponto aqui, o que você tem que entender aqui? Essa partezinha marrom clarinha aqui, ela representa a profundidade, a altura do relevo em si, daquele relevo. O bloco todo, ele representa o material. Então, aqui está dizendo que ele está abaixo do material e está sobrando um pedacinho embaixo ainda. Ó. Ele está abaixo da superfície, tipo 2,8 milímetros, e está sobrando um espacinho. Aqui, se tivesse a mesma situação que o meu aqui apresentando aquilo ali, você tem que vir aqui e zerar, colocar 0 aqui. Só que o meu, ele está dando um erro, não sei o que está acontecendo, acho que deve ter bugado o programa. Para não reiniciar o computador, mas ao colocar aqui, tá vendo? Ele posiciona o modelo rente à superfície, então não sobraria aquela bordinha. Mas toda vez que eu estou clicando aqui, ó, pode ver que ele não está deixando zerar. Ó. Ele está deixando uma margenzinha. Eu acho que o programa bugou porque eu gravei um antes, eu estou regravando e não aconteceu nada disso. Deve ter bugado alguma coisa no programa. Mas é aqui, entenderam nessa parte. Zero aqui para que não sobre aqui. Se tiver sobrando um pedacinho, ele vai ficar tipo assim. Aí vai ficar que nem o meu. Porque essa bordinha que está sobrando aqui, ó, é aquela diferença que está dando ali. Se tiver zerado, o relevo ele vai coincidir com a superfície. Dessa maneira está um pouquinho dentro do material, ok? Mas seria isso. Tá? Eu acho que vocês entenderam o conceito da utilização dessa ferramenta. E essa ferramenta, cara, ela vale para várias outras situações também, tá? Estamos aplicando aqui algumas situações, mas se eu tivesse um vetor assim, ó, vamos supor, assim, ó. Deixa eu tirar esse. E vamos aplicar aquele mesmo recurso ali, mas só que dessa vez de forma positiva. Ó. Modelar, segurar aqui e aplicar. Olha o que ele criaria. Tá vendo? Então, peças com peças simétricas, tá? Peças simétricas, às vezes é interessante utilizar esse recurso quando você quiser desenvolver ela. Porque você trabalha tendo esse conceito, obviamente, simétrica e cilíndrica, tá ok? Aí você consegue desenhar metade da peça, aplicar esse recurso e ela forma a forma desejada. Tá? Aqui é um qualquer que eu desenhei ali, mas que nem naquela situação, eu precisava fazer um cilindro aqui. Para fazer o cilindro, a gente desenha metade aqui seguindo as medidas que a gente precisa e aplica esse mesmo recurso. Tá? Aplicando aqui também, ó, daí aqui de forma positiva, ele faria uma lombada aqui, ó, tá? Uma lombadinha assim, vamos dizer um relevo, tá? Outra coisa que também vale mencionar, cara, é o seguinte, a escolha aqui do processo, isso vai valer também dependendo das fresas que você for utilizar. Essa questão do varrimento e do contorno. Tá? Eu vou tentar explicar aqui basicamente, passar algumas dicas a respeito disso. Se você quiser partir do começo para o fim, com uma fresa única, sem fazer desbaste, você tem que estar atento em qual seria a melhor opção de escolha. Porque talvez a primeira entrada no material, a primeira entrada pode ser a que
vai quebrar a fresa. Porque veja bem, eu selecionei varrimento aqui. Selecionei varrimento. Mas veja que é o seguinte, como que ele vai trabalhar? Ele vai vir aqui no material, ó. Vai vir. E aqui ele vai descer e vai chegar até a profundidade máxima num passe arrancando muito material. Se for uma fresinha fina, provavelmente ela quebra. Da mesma maneira que se eu seleciono contorno, nessa situação também que é um rebaixo, olha onde a fresa entra. Ela entra aqui no centro também. Não é uma boa ideia tentar fazer esse tipo de processo utilizando esse recurso com uma fresa fina, tá? Porque ela vai vir aqui, ela vai entrar, essa primeira entrada, ela vai remover muito material nessa primeira movimentação. E já pode ser o suficiente para quebrar a fresa. Quando é rebaixo assim, uma alternativa por exemplo, o sentido que você vai trabalhar. Porque, por exemplo, na posição que está aqui, ó, deixa eu só fechar aqui. Na posição que está aqui, ele vai trabalhar no varrimento no eixo X ali, tá? Vai daqui para lá, daqui para lá. E nesse caso, ele já pega uma profundidade muito grande aqui. Se, por exemplo, eu coloco para usinar, óbvio que se for uma possibilidade, ao invés de deixar a peça assim, eu viraria ela aqui, ó, 90. Aplicar, vou recalcular aqui, ó. Opa. Não, agora está aqui. Agora eu vou calcular aqui, vou reiniciar a simulação e perceba que dessa maneira aqui, ó, opa, vamos colocar varrimento. Varrimento, agora vai. Tá? Então, se eu utilizo o recurso de varrimento, mas eu viro o sentido da peça, perceba que, mesmo que eu fosse trabalhar com uma fresa única, ela ia trabalhar daqui para lá e tal. Só que a borda aqui, ela ia descer aos pouquinhos, tá? Porque é aquele perfil curvo. Então, aqui ela removeria um pouco de material e depois iria acrescentando. O problema que eu estou tentando exemplificar aqui é que, dependendo do sentido, se a gente fizesse um varrimento nesse sentido, essa borda aqui, como é reta, a fresa ela chegaria aqui e ela desceria esse primeiro passe, removendo muito material. Tá? Para um processo que a gente fosse utilizar a mesma fresa do começo ao fim, se você percebe que tem a situação que vai remover muito material de uma vez só, faça o desbaste, tá ok? Vamos só calcular um desbaste aqui, ó. Percurso de desbaste. Percurso de desbaste, você seleciona a ferramenta que você quiser, tá? E coloca, tá? Coloca para calcular, dá um play aqui, vamos ver. Tá vendo? Se eu utilizasse uma ferramenta de 6 milímetros para fazer esse desbaste inicial, ela chegaria nesse resultado. Ou seja, ela removeu o material de acordo com a capacidade daquela ferramenta de 6 milímetros e depois eu viria aqui com a de acabamento e faria aqui a finalização. Então, essa fresa que entra depois, ela vai só fazer o acabamento, removendo uma pequena quantidade de material. Tá ok? Então, basicamente é isso, galera. Mas, enfim, resumindo aqui. Então, quando você quiser fazer um rebaixo cilíndrico, até já fica, obviamente, a referência para fazer outras peças ou o uso desse recurso, utiliza-se essa ferramenta aqui, ó. Criar um componente ao rodar ou tornear um vetor. Ok? Esse seria o Turn and Spin. Então, ele tem as duas possibilidades. Esse gera roda em torno dele mesmo, o vetor. E esse outro aqui, eu falarei num outro vídeo, ele faz um 360 com a peça. Tá ok? Ele dá um 360, dependendo do vetor que você utilizar. Tá ok? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!